Nesta manhã, em particular, nós gostaríamos de recordar uma lição de Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Os nossos irmãos sabem que Chico Xavier, aos sábados, ia para a periferia da cidade de Uberaba. Aliás, Chico sempre fez questão de estar junto com os mais pobres, com os mais necessitados. E aos sábados à tarde, em Uberaba, a partir das 14 horas, participávamos com ele daquelas inesquecíveis reuniões à sombra do Abacateiro, num dos bairros mais carentes e afastados da cidade de Uberaba. Nos reuníamos ali com Chico Xavier, em plena natureza, em contato com as pessoas simples do bairro, com aquelas mães, com aquelas crianças que corriam, brincavam, enquanto estávamos ali aprendendo com Chico Xavier, através da palavra, mas sobretudo através do exemplo, porque aos sábados à tarde, Chico deixava tudo para trás e tomava o rumo da Vila Ozanam, onde nós ali nos reuníamos. Às vezes, a casa dele estava cheia de repórteres, da imprensa escrita, falada, da televisão. Ele deixava tudo para trás e ia para a periferia. E nós o acompanhávamos, vivenciando aqueles momentos inesquecíveis. Fazíamos um culto do Evangelho ao ar livre. O sol de Uberaba sempre muito quente, muita poeira, e Chico de paletó, sem reclamar do calor, ou de absolutamente, não reclamava de nada. E ali ele escolheu uma lição de o Evangelho segundo o Espiritismo, lição quase sempre apontada por Emmanuel, que também se fazia presente naquelas tardes de sábado. Eram verdadeiros encontros mediúnicos entre as duas dimensões da vida. Os dois planos se tocavam através de Chico Xavier, o plano físico e o plano espiritual. E nós então participávamos de um verdadeiro banquete espiritual. A lição de o Evangelho segundo o Espiritismo era escolhida, os companheiros eram convidados a falar, cada qual comentava sobre o tema durante 2, 3, 4 minutos. E de vez em quando a gente tinha a alegria de ouvir a palavra do Chico encerrando os comentários da tarde. Então, nós recebíamos diretamente do mundo espiritual os comentários de Emmanuel, através de Chico Xavier. Interessante que, naquelas reuniões,
A Sombra do Abacateiro, durante várias semanas, a lição que o Evangelho nos oferecia era a lição da paciência. Quase sempre era a lição da paciência, motivos de resignação, bem e mal sofrer, o suicídio e a loucura, o jugo leve, eram lições do cotidiano. Mas a lição sobre a paciência era a lição campeã. O mundo espiritual sempre escolhia a lição da paciência para ser comentada na tarde. E no final dos comentários, 8, 10 companheiros participavam comentando. Às vezes tínhamos a alegria de ouvir a palavra de Chico Xavier. E nesta manhã, nós gostaríamos de comentar com os nossos irmãos o que Emmanuel falou numa tarde de sábado, no dia 13 de fevereiro de 1982. Porque nós tínhamos o cuidado, inclusive, de anotar a data em que a reunião estava sendo realizada. E enquanto Chico ia falando, íamos anotando rapidamente num caderno. Quando chegávamos em casa, então nós passávamos a lição a limpo, porque ela ainda estava fresca na cabeça. Assim nasceu o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, como também este outro, As Bênçãos de Chico Xavier, que é um desdobramento, é uma continuação do livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Naquela tarde, o Evangelho então nos oferecera uma vez mais a lição da paciência, que começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quando todos falaram, Chico solicitou ao senhor Wicker Batista, que era então presidente do Grupo Espírita da Prece, alguns minutos para falar sobre a lição da paciência. Uma lição atualíssima, posto que todos nós necessitamos de semelhante virtude no dia a dia, no cotidiano, para que nós possamos vencer as nossas dificuldades, superar as nossas provas na presente encarnação. A virtude da paciência é uma virtude para o dia a dia, porque não há um só dia em que não sejamos chamados a demonstrar a virtude da paciência em nós mesmos, diante desse ou daquele problema. E nós não podemos nos esquecer de que o Espiritismo é, sobretudo, uma doutrina que nos ensina a viver, que veio à Terra na revivescência do Evangelho para nos ensinar a viver, para nos ensinar a ciência da autossuperação, porque de nada nos adianta saber sobre o mundo espiritual, de nada nos adianta saber sobre mediunidade, de nada nos adianta saber sobre a vida
em outros mundos. De nada nos adianta saber sobre a reencarnação se nós não superarmos as nossas lutas, os nossos testes pessoais, aqueles com os quais renascemos em contato uns com os outros. E naquela tarde, Chico fez uma interpretação da lição da paciência interessantíssima, sob um ângulo no qual dificilmente pensamos. Ele começou assim: é apenas uma lembrança do nosso Emmanuel. Emmanuel que estava presente. E Chico, naquele momento, falava como se estivesse incorporado, mediunizado mesmo, pelo nosso benfeitor espiritual. Recordando o item da paciência, ele se refere a um tópico que nunca me havia ocorrido antes. Paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. Paciência com a felicidade dos outros. Prezados irmãos, nós poderíamos ficar por aqui. Paciência com a felicidade dos outros. Será que nós já pensamos na lição da paciência sob esta ótica? Paciência com a felicidade dos outros. Sejam os outros quem forem, nossos amigos ou nossos adversários, nossos vizinhos, mesmo familiares nossos, mas pelos quais nutrimos uma certa indiferença. Certa vez, escrevendo através de Chico Xavier, Albino Teixeira disse que o que mais nos faz sofrer não é tanto aquilo que não temos. O que mais nos faz sofrer é aquilo que os outros têm e nós não temos. Nós sofremos mais pelo que os outros têm e nós não temos do que propriamente por aquilo que não temos. Porque tudo dá certo com os meus familiares, porque tudo corre bem para a família de meu irmão, porque tudo dá certo, parece dar certo para os outros e não para mim. Fulano comprou um apartamento novo, trocou de casa, eu não posso trocar de casa. Fulano está reformando a casa, ampliando a casa, construindo uma piscina. Interessante. Vejamos o quanto fazemos a nossa felicidade depender dos outros. O quanto fazemos a nossa felicidade depender, às vezes, da infelicidade dos outros, da desventura dos outros. E Chico, naquela tarde, ou seja, o mundo espiritual, nos chamava a atenção justamente para a virtude da paciência
que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. Paciência com a felicidade dos outros. E Chico vai aprofundando no comentário: felicidade de um adversário de nossas ideias. Vejamos, prezados irmãos, a que ponto nós precisamos chegar. Paciência com a felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes criamos dificuldades em torno da pessoa que se sente feliz num modo diferente do nosso. E Chico aqui destaca a questão da felicidade no campo das profissões e das uniões afetivas, principalmente. Quantos pais sofrem porque os filhos escolhem um caminho que não é bem aquele que os pais gostariam que ele escolhesse, ou que eles escolhessem? Quantos pais sofrem? Eu gostaria que o meu filho fosse médico, como nos fala Chico Xavier aqui. Às vezes queremos que o nosso filho seja advogado, mas ele se sente bem sendo um trabalhador honesto, mas sendo um trabalhador comum. Às vezes ele se sente bem assim. Ele pode não ter vindo para trilhar aquele caminho que queremos que seja trilhado por ele ou por ela. Nós queremos escolher para os nossos filhos o tipo de felicidade para o qual eles não estão preparados, ou para o qual muitas vezes eles não vieram. Nós não levamos em consideração que os nossos filhos são espíritos diferentes, vivenciaram experiências diferentes, estão dentro de situações psicológicas diferentes, são portadores de karmas diferentes dos nossos e vieram ao mundo para trilhar um caminho que não é bem aquele que desejamos para eles. Então nos cabe entender e aceitar, para que a situação ainda não se torne mais complexa, como Chico Xavier nos diz na lição. Quantos suicídios poderiam ser evitados? Quantas fichas de sanatório poderiam ser evitadas? Quantas desavenças familiares deixariam de existir se nós nos aceitássemos como somos? Ou se nós aprendêssemos a nos aceitar uns aos outros como somos. Ainda há pouco estávamos conversando com amigos a respeito dos filhos que queremos ver bem, queremos ver vitoriosos na vida. Conversando com amigos, fizemos o seguinte raciocínio: eu não sei se nós queremos que os nossos filhos
vençam profissionalmente por eles ou pelo nosso orgulho social? Até onde queremos que os nossos filhos vençam por eles ou por conta da nossa competição, da competição que nós estabelecemos com as pessoas. Estabelecemos com as pessoas, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos. Não, eu quero que o meu filho se projete socialmente. Eu quero que o meu filho seja rico. Eu quero que o meu filho se destaque. Mas será que nós estamos querendo que os nossos filhos se destaquem por eles mesmos, para a felicidade deles, ou para atender a um simples capricho nosso? Eu me lembro que certa vez um amigo procurou Chico Xavier em Uberaba. Ele queria fazer medicina, mas o pai queria que ele fosse advogado. O pai queria um advogado na família. Para obedecer o pai, ele fez direito. Quando ele recebeu o diploma, ele entregou o diploma ao pai dizendo assim: o senhor queria que eu fosse advogado. Cumpri com a vontade do Senhor, aqui está. Agora eu vou fazer medicina, porque eu sempre quis ser médico. E ele fez medicina também. Mais tarde, casou, constituiu uma família muito bem estruturada, uma família feliz, mas naquele dia em que estava conversando com Chico Xavier, ele disse assim: Chico, eu não sei o que me falta para ser feliz. Eu tenho tudo para ser feliz, mas não sou feliz. Eu tenho tudo para ser alegre, mas não sou alegre. E ele contou resumidamente a história dele. Chico, depois de ouvi-lo, disse assim: meu filho, Emmanuel está aqui dizendo que o que falta a você é a alegria dos outros. Porque a nossa verdadeira alegria é aquela que nasce da alegria que nós proporcionamos às pessoas, que nós proporcionamos aos semelhantes. Emmanuel está aqui dizendo que o que falta a você é a alegria dos outros. Ou como Emmanuel definiu numa mensagem curta, escrevendo através de Chico Xavier: felicidade é devolução. Vejamos, prezados irmãos, o mundo de lições que se encerra numa frase constituída apenas por 3 palavras: felicidade é devolução. Ou seja, para que nós sejamos verdadeiramente felizes, precisamos aprender a proporcionar felicidade aos semelhantes. Nós precisamos de adquirir uma compreensão maior da vida. Nós às vezes nos preocupamos tanto com as informações que os Espíritos nos trazem sobre a doutrina, sobre o mundo espiritual,
mas nos esquecemos do alicerce que está no Evangelho. Nós nos esquecemos do fundamento e nós pecamos justamente nas pequeninas lições do dia a dia. É a irritação, é o azedume, às vezes é a mentira, às vezes é a calúnia, às vezes é a agressão verbal. Quantas vezes agredimos verbalmente as pessoas? Quantas pessoas vivem dentro de casa oprimidas psicologicamente pelos seus familiares? Quantos esposos oprimem as esposas dentro de casa? E vice-versa. Quantas esposas oprimem os esposos dentro de casa? Quantos pais oprimem os filhos? E quantos filhos oprimem os pais? Fazem os pais sofrerem por conta deles. São coisas assim, prezados irmãos, sobre as quais nós precisamos pensar. E Chico, desdobrando a lição da paciência, ele comenta ainda a respeito das uniões afetivas. Por exemplo, não aceitamos a nossa filha que está namorando determinado jovem. Não aceitamos. É ainda da nossa cultura machista, da nossa cultura arcaica, daquela época em que os pais escolhiam os namorados, escolhiam os maridos para as filhas, ou as esposas para os filhos. Quantas vezes nós não aceitamos o namoro de uma filha nossa com um rapaz, porque ele é pobre, porque ele é de família pobre, porque ele trabalha como balconista, porque ele não tem futuro, é o que nós costumamos dizer. Não tem futuro, ou porque ele às vezes tem a pele um pouco mais morena do que a nossa. Não, você não pode namorar. Você não deve namorar o fulano. Você não pode namorar a fulana. E assim, nós estamos criando um sofrimento, nós estamos articulando um karma do qual não fazemos ideia. Absolutamente não fazemos ideia. E existem pais tão opressores, que às vezes chegam a colocar os filhos para fora de casa. Ali em contato com Chico Xavier, a gente aprendia muita coisa. Eu vou contar a vocês uma experiência da qual eu nunca me esqueci. À véspera do Natal, Chico Xavier saía de sua casa na noite do dia 24 e começava a visitar diversas casas na periferia de Uberaba. Era assim que ele comemorava o Natal. E nós, por vezes, o acompanhávamos naquela peregrinação natalina. Ele saía da casa dele por volta das 8 horas da noite, e a peregrinação ia
até as 3, 4 horas da manhã do outro dia. Ou seja, a peregrinação começava no dia 24 e terminava no dia 25. Visitávamos diversas casas. Certa vez, nós chegamos numa casa muito humilde, muito pobre, na periferia de Uberaba, muitos amigos com Chico, uns 25, 30 amigos participando daquela peregrinação, a casinha muito pequena. Para a gente entrar dentro dela, a gente precisava se abaixar, porque senão tocaria o telhado com a cabeça. E Chico na frente, ele foi entrando, ele já conhecia a família, ele já conhecia o caso, ele já conhecia o drama, que para ele não era drama. Ele entrou e foi num dos quartos, num dos pequenos quartos da casa. E lá nós nos deparamos com um rapaz em cima de uma cama, com problema nas pernas, com problema de paralisia nas pernas e hidrocefalia, a cabeça grande, crescida, mas do tronco para baixo, ele parecia um menino, porque os membros, as pernas, não haviam desenvolvido. E Chico, muito alegre, porque o Espiritismo não é doutrina de tristeza, o Espiritismo é doutrina de alegria e de esperança. E Chico, sempre muito alegre, ele costumava dizer assim: a minha vida é uma festa. E sorria e gargalhava, porque Chico era naturalmente alegre. E Chico, conversando descontraídamente, aquele rapaz disse assim: tio Chico, eu queria fumar, eu queria cigarro. Então Chico saiu perguntando: quem é que tem cigarro para dar aqui para o nosso irmão? Vejamos bem, ele não repreendia, ele não era moralista. Chico não era um espírita moralista, como muitos. Talvez, você não pode fumar, porque fumar, isso é imperfeição do espírito. Fumar, ele não dizia nada. Ah, você quer fumar? Quem é que tem cigarro para dar para o nosso irmão? E ali ele ficava conversando alegre. No meio da conversa, ele perguntou assim: onde é que está fulana? Falou o nome da garota. Aí ele disse assim: deve estar lá fora, os familiares todos ali. Deve estar lá fora, tio Chico. Chama fulana. Chama mesmo. Ele dizia assim: chama de Vera. Chama mesmo, porque eu trouxe um presentinho para ela. De repente vem a menina, de mais ou menos 13, 14 anos de idade, grávida. 7º mês, por aí, entrando no 8º mês de gravidez, Chico falou: oh, minha filha, como é que vai? Aquela coisa. Eu trouxe um enxoval para o seu bebê. Trouxe um enxoval para o bebê. E disse assim: eu trouxe também uma boneca para você brincar, não é? Menina de 13 anos. Vejamos como Chico era. E a alegria. Todo mundo ficou alegre, admirando. Mas aí é que vem a lição. Quando nós estávamos saindo da casa, pegando o corredor, Chico baixinho nos explicou. Ele nos disse assim: aquela menina é irmã dele.
E o filho que ela está esperando é dele. Vejamos o drama. Nós não sabemos o que se passa por aí e por aqui. Nós somos humanos, espíritos imperfeitos, dramas nossos. Não são dramas apenas que se passam na periferia, no meio da pobreza. São dramas nossos, dramas humanos. Aí nós, Chico, mas então ela é irmã dele. Ela é irmã dele. E o filho que ela está esperando é dele. A criança que ela está esperando é dele. Mas você não disse nada. Chico disse assim: dizer o quê? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe é o que nós podemos dizer. Vejamos a compreensão que Chico Xavier tinha da vida. É essa compreensão que a doutrina espírita procura nos transmitir, para que no dia a dia nós saibamos administrar os nossos problemas, para que nós saibamos conduzir ou bem conduzir os problemas que surgem no seio da nossa própria família. Quantas vezes os nossos filhos se unem a pessoas desconhecidas, a pessoas que parecem completamente estranhas ao nosso meio, mas que são credores chegando do passado, espíritos que foram prejudicados por nós. Há pouco tempo, fomos procurados em Uberaba por um casal espírita. Ela, a mãe espírita, ele, o pai espírita. Ela, evangelizadora. Ele, orador. Espíritas, há muitos anos, pais de 3 filhos. Filhos com 10, 11, 12 anos, entrando na adolescência, naquela fase em que às vezes se torna mais difícil controlar as crianças, controlar os filhos. E aquele casal me disse assim: eu não sei o que está acontecendo conosco, nós não estamos conseguindo trazer mais os meninos ao centro. Quando eram menores, eles nos acompanhavam. Agora nós não estamos conseguindo trazer mais os meninos ao centro. E estão muito exigentes dentro de casa. Não querem mais participar do culto, do evangelho no lar. Não querem mais participar. O que é que você nos aconselha? Naquele momento, nós tivemos a felicidade de ouvir a palavra de nosso amigo espiritual, irmão José. E traduzimos para o casal a observação que achamos interessantíssima de irmão José. Irmão José nos disse assim: diga aos nossos irmãos que os 3 que agora são filhos foram prejudicados por eles em vidas anteriores. Foram prejudicados por eles. Agora, reencarnaram na condição de credores, na condição de filhos. Eles mudaram, mas os espíritos que foram prejudicados por eles não acreditam na mudança deles.
não acreditam que eles tenham mudado. Eles os estão testando para ver se mudaram mesmo. Então nós falamos a eles: irmão José está nos dizendo aqui que vocês estão sendo testados pelos próprios filhos, para ver se vocês mudaram mesmo, porque eles não estão acreditando no que vocês ensinam lá no centro espírita. Eles não estão acreditando que vocês mudaram. Aí a mãe nos perguntou: mas até quando nós seremos testados assim? Irmão José disse: diga a ela que às vezes eles serão testados durante toda a encarnação. Praticamente durante toda a encarnação. É aquele teste de paciência, é aquele teste de compreensão. Porque nós estamos aqui na casa espírita. Muitos trabalham nesta casa, são médiuns nesta casa, são oradores nesta casa, são evangelizadores nesta casa, são diretores nesta casa. Mas às vezes aquilo que nós conseguimos com os outros, nós não conseguimos de imediato com os nossos. Chico Xavier, na casa dele em Uberaba, ele tinha um quarto reservado para receber as irmãs dele, quando as irmãs dele vinham de Pedro Leopoldo. Quando elas avisavam que estavam indo a Uberaba, ele mandava arrumar o quarto. E no quarto, ele mandava colocar, tinha no quarto um oratório, imagens de santos, porque as irmãs eram católicas. E ele, na condição de espírita, não queria oprimi-las. Então ele tinha até o cuidado de mandar colocar uma imagem de Nossa Senhora do Pilar. Uma vez ele nos levou para ver o oratório. Esta aqui é Nossa Senhora do Pilar. Minha irmã é devota dela. Quando ela chegar, o quarto vai estar arrumado para ela e para as outras irmãs, que periodicamente iam visitá-lo em Uberaba. Ele não colocava, por exemplo, um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui, para tentar converter. Aliás, eu nunca vi Chico tentar converter ninguém ao Espiritismo. Ele tentava converter as pessoas à bondade, à fé em Deus. O resto seria consequência. O resto é consequência de quem procura a verdade, de quem se interessa pela verdade. Uma vez fomos com ele visitar a cadeia pública de Uberaba, porque no segundo domingo do mês de maio, todo ano, no Dia das Mães, Chico ia visitar os presos. No segundo domingo do mês de maio. Aliás, prezados irmãos, aqui cabe uma observação. Chico sempre se preocupou com esse aspecto assistencial. Ele nunca foi apenas um grande teórico, um grande conhecedor da doutrina. Absolutamente. Ele fazia questão de visitar os leprosos, ele fazia questão de visitar os presos, ele fazia questão de pelo menos 1, 2 vezes no ano visitar o Hospital do Pênfego em Uberaba, o Hospital do Fogo Selvagem,
Quando amigos de fora o visitavam em Uberaba, às vezes ele ia à periferia durante a madrugada, sem avisar nada, sem comunicar nada a ninguém. E naquele domingo, Dia das Mães, nós fomos com ele, à cadeia pública de Uberaba. Os policiais permitiam que nós entrássemos, porque Chico tinha livre acesso. Nós todos éramos revistados, menos ele. Ele não era revistado pela polícia, mas a gente era revistado. E nós então acompanhávamos, entrávamos, naqueles corredores lúgubres, estreitos, naquelas celas com 10, 15 pessoas. E Chico chegava ali, quando ele chegava na porta de uma cela, o respeito dos presos por ele era uma coisa impressionante. Beijavam-lhe as mãos por entre as grades, e ele retribuía, beijava a mão dos presos por entre as grades. Ô meu filho, como é que você vai? Está tudo bem? Nós estamos aqui para fazer uma visita, trouxemos alguma coisa, vocês aceitam? Trouxemos alguma coisa, vocês aceitam? Ah, tio Chico, perfeitamente. Então ele entregava o cobertor, ele entregava um maço de cigarro, entregava um pacote de bolacha. Alguém perguntou: Chico, mas você não diz nada a eles? Meu filho, eles já estão presos. Como é que eu posso vir aqui pregar moral para quem já se encontra preso? Chico, mas você não traz o Evangelho segundo o Espiritismo para distribuir? Não. Se um deles me pedir, depois eu mando trazer. E alguns pediam: tio Chico, o senhor pode me dar um livro do senhor? Perfeitamente, meu filho. Qual é o seu nome? Porque eu vou mandar entregar autografado. Anotava o nome, colocava no bolso, e depois o livro chegava lá autografado. Chico Xavier era dessa maneira. E nós precisamos aprender a viver. O Espiritismo é uma doutrina para nos ensinar a viver bem, a viver no bem e a viver bem. E uma coisa é certa: sem compreensão, ninguém sabe viver. Sem aceitação, sem paciência. Você pode conhecer o livro dos Espíritos, mas se você não tiver paciência, você será um livro dos Espíritos ambulante. Um livro dos Espíritos ambulante. Você pode ser médium, mas se você não tiver paciência, interessante que de vez em quando, andando por aí, porque a gente visita muitos centros espíritas, fazendo palestras em muitas cidades, e de vez em quando a gente ouve dos próprios espíritas alguma coisa contra a caridade. Alguns espíritas dizendo assim: isto é assistencialismo. Criaram agora essa palavra. Isso é assistencialismo. Eu estava ouvindo o nosso irmão aqui no início fazer o apelo em favor das obras assistenciais desta casa. Nós espíritas estamos cometendo um grande equívoco, principalmente aqueles que se consideram doutores da lei. Nós estamos achando que a caridade é para os outros.
A caridade é para nós. A prática da caridade, antes de ser para os outros, é para nós. Porque a caridade é uma escola nos ensinando humildade, nos ensinando abnegação, nos ensinando desprendimento, nos ensinando amor pelo próximo. Parece exagero, mas nós deveríamos agradecer a pessoa que recebe de nossas mãos qualquer óbolo. Muito obrigado porque você está aceitando esse prato de sopa. Muito obrigado porque você está me dando oportunidade de dar a você esse prato de sopa. Uma vez, escrevendo por nosso intermédio, irmão José disse assim: na caridade nós trocamos pão por luz. É um alto negócio para nós trocar pão por luz, porque pão é barato, é coisa fácil, luz é difícil adquirir, luz é difícil de se conquistar. Então, na prática do bem, na prática da caridade aos semelhantes, nós temos oportunidade de dar algo que está nos sobrando muitas vezes, né? Muitas vezes está nos sobrando. É como aquela história de que um pedinte bateu na casa de uma pessoa e a pessoa nem foi atender, gritou lá de dentro: o que é que foi? Aí o pedinte disse assim: eu quero um pedaço de pão. Aí a pessoa perguntou: pão amanhecido serve? A pessoa respondeu: serve. Aí a pessoa lá dentro da casa disse: então passa amanhã. Porque pão amanhecido ela ia dar, mas pão fresquinho ela não daria. O pão amanhecido ela ia dar, mas o pão fresquinho ela não daria. Então, naquela tarde, nós ouvíamos Chico Xavier falar sobre a paciência com a felicidade dos outros. A gente não sabe ser feliz com a felicidade da pessoa, né? Nós não sabemos ser felizes com a felicidade de uma pessoa. Eu estou tão feliz porque o meu irmão foi promovido, vai ganhar o dobro. Eu estou tão feliz porque o meu vizinho ganhou na Mega Sena. Eu é que deveria ter julgado, não joguei. Mas estou feliz porque ele ganhou na Mega Sena. Eu estou tão feliz porque o filho do meu cunhado, do meu concunhado, passou no vestibular. Eu estou feliz com isto. O mundo não irá melhorar enquanto nós não aprendermos a ser felizes com a felicidade alheia. Definitivamente não irá melhorar. E nós não vamos deixar de sofrer. Porque a pessoa sofre, né? Fulano, olha os filhos de fulano, olha os meus como são. Vamos agradecer, dizia Chico Xavier, se nós temos um filho trabalhador, vamos agradecer. Se nós temos uma filha que trabalha com honestidade e ganha o pão de cada dia com honestidade, vamos agradecer. E naquela tarde Chico dizia assim, que uma vez uma filha chegou para um pai, para os pais e disse: eu estou grávida. Eu estou grávida. Chegou e falou: eu estou grávida.
fulano não quer casar. E muitas vezes fala, eu estou grávida, não sei de quem é o filho. Muitas vezes fala, são problemas humanos. Eu não sei quem é o pai, não sei quem é o filho. Ah, minha filha, vamos entrar. Vamos fazer o possível para cuidar, vamos vencer isso. Vamos superar isso. Às vezes chega o filho e fala, mamãe, papai, eu sou homossexual. É um outro problema. Eu não quero me casar. Chico ensinava isso tudo a gente. Porque nós precisamos de ter paciência. Porque a paciência não é para as pequeninas coisas, não. Porque essas pequeninas coisas, não é? Às vezes são fáceis de serem superadas, mas tem as grandes coisas, que nós consideramos grandes coisas. Só para não nos estendermos muito, eu vou contar um outro caso a vocês, muito engraçado, mas que nos dá a dimensão de como a gente precisa aprender a viver. Chico nos contou que tinha lá uma pessoa que morava com ele. Não adianta vocês tentarem pensar que é A, B ou C, porque na casa de Chico sempre morou muita gente. Sempre morou muita gente. Mas o Chico disse que tinha uma pessoa lá que morava com ele, que todo dia o ofendia. Ofendia de manhã, quando chegava de tarde, arrependia, pedia perdão. Aí o Chico dizia, está perdoado, meu filho. No outro dia a mesma coisa. Ofendia cedo, de tarde, ele pedia perdão. Quando ele ofendia de tarde, ele pedia perdão de noite. Porque às vezes a pessoa decide, né? Não, hoje eu vou ofender cedo. Não, hoje eu vou ofender de tarde. A pessoa tem o seu gosto. E Chico falava, Chico, você me perdoa? Perdoa. E aquilo se arrastou durante muito tempo. Teve um dia que a pessoa fez ele uma ofensa, daquelas mesmo, doídas. O tempo passou, quando chegou de noite, aquela pessoa falou assim, Chico, você me perdoa? Diz que o Chico falou assim, você quer saber de uma coisa? Você está perdoado pelo que me fez, pelo que está me fazendo e pelo que ainda vai me fazer. Quer dizer, não me apurrinha não precisa nem pedir, você já está perdoado pelo que fez, pelo que está fazendo, pelo que você ainda vai me fazer, porque ele sabia que aquela pessoa era uma pessoa fraca. E as pessoas fracas nos ofendem, mesmo não querendo, elas nos ofendem. Tem pessoa tão infeliz, vocês sabem disso, existem pessoas tão infelizes, que ofendem a gente até com o som da voz. Isso é uma infelicidade. A gente acha assim, essa pessoa está me provocando. Não, aquilo é o natural dela. Aquela pessoa está me provocando, não está provocando, não está agredindo. É o natural daquela pessoa. Ela é tão infeliz que ela agride no falar. E tem espírito que é assim. Tem espírito que é assim. Então o Chico falou, você está perdoado. Perdoado pelo que você me fez, pelo que você está me fazendo, pelo que você ainda vai me fazer. Então, prezados irmãos, no Espiritismo, o bonito é isto. Vamos estudar o Espiritismo, mas vamos entender uma coisa, é no dia a dia que a gente vai mostrar o que está assimilando. É no dia a dia, principalmente dentro de casa, né? Dentro de casa. Chega a pessoa e fala assim, eu queria ter uma outra família. Você tem a família que você merece. Você tem a família que você merece.
Irmão José, certa vez, escreveu por nós assim: se você quisesse que as coisas fossem diferentes, você deveria tê-las feito diferentes. Se você quisesse que as coisas fossem diferentes, você deveria tê-las feito diferentes. Então você está com o companheiro que você precisa, com o esposo que você precisa, com a esposa que você precisa. Você tem os filhos que precisa ter, e os seus filhos têm os pais que precisam ter. E está tudo certo. O que está errado é a atitude da gente diante das coisas. Se a gente mudar o comportamento, mudar a atitude, a gente começa a mudar as coisas à nossa volta. Então, muita alegria, muita paz a todos vocês, a todos nós, e que nós não nos esqueçamos dessa advertência do mundo espiritual, que naquela tarde de sábado nos chegou através de Chico Xavier. Paciência com a felicidade dos outros, mesmo às vezes pensando que seria melhor para a pessoa um outro caminho, mas vamos ajudá-la, porque ela vai descobrir isso por ela mesma. Muita paz.